Fala pessoal, começando mais um vídeo para vocês. Hoje vou fazer um vídeo diferente do que eu já tenho feito, mas um vídeo importante e, enfim, um vídeo também um pouco atrasado, porque, como vocês sabem, a gente já está indo aí praticamente para metade do segundo trimestre, mas, enfim, eu acho que ainda é válido fazer esse vídeo, independente do tempo, porque eu tenho ensinamentos importantes que eu aprendi nesse período e que provavelmente podem ajudar alguns de vocês. E é importante deixar de aviso no começo do vídeo que o meu intuito aqui ele não é de forma alguma ditar regra para ninguém, dizer o que é certo e o que é o errado para você, mas relatar uh, as minhas experiências, os meus aprendizados e o meu processo de crescimento no meio do mercado. Tá? Eu não sou nenhum, enfim, trader espetacular. Eu tenho 2 anos e alguns meses de mercado, então dá para dizer que eu ainda sou novato. Mas, enfim, o meu objetivo é sempre levar o mercado a sério, me comprometer a aprender, me comprometer a estudar e a encarar de fato como o mercado deve ser encarado de forma séria e como um trabalho real. Então, o meu intuito aqui é falar com aqueles que pensam da mesma forma que eu e que querem evoluir, chegar em níveis cada vez mais altos, assim como eu tenho buscado. E no final é exatamente o intuito de tudo isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, então, avisos dados, vamos lá. O intuito do meu vídeo é basicamente compartilhar com vocês as operações de swing trade que eu fiz no mercado brasileiro esse ano, ou seja, os trades iniciados entre o dia 1º de abril e o último dia de março, certo? E os resultados deles, que eu já adianto não foram os melhores do mundo, e as lições aprendidas com esses trades. Bom, o que vocês estão vendo na tela aí é o meu diário de trade. Esse diário de trade ele é público, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Esse link vocês podem encontrar também no meu Twitter, que é pivetebrunop. Também deixo o arroba nas descrições dos vídeos. Volta e meia eu posto alguma análise que eu estou olhando lá no Twitter, faço algum comentário, às vezes, enfim, reposto algumas coisas meio engraçadas também para dar uma quebrada na atenção do mercado. Mas, enfim, me sigam lá e é uma forma também, caso alguém queira trocar alguma ideia, vai ser um prazer conversar com quem estiver disposto. Eu apaguei aqui, tinha posições abertas no momento, acabei apagando porque, enfim, já foi zerada. Que inclusive é um trade que eu preciso colocar aqui, eu não coloquei, que é de UGPA. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos começar essa revisão. Bom, como vocês podem ver aqui, tenho 18 trades, tá, feitos no ano, basicamente. Esses trades aqui, vocês estão vendo aqui na coluna de estratégias também, a maioria deles foram trades de rompimento, que eu percebi não ser uma boa estratégia para e aqui já vai o primeiro ensinamento, que é não operar. Eu vou escrevendo isso aqui embaixo para não ficar é, só falado e, enfim, ficar muito confuso. Então vamos lá. Primeiro ensinamento. Opa, que é o seguinte: não comprar rompimentos com o mercado corrigindo. Como vocês estão vendo aqui, a grande concentração dos trades que eu fiz esse ano foram trades de rompimento. Então, enfim, pegar um exemplo aleatório aqui, Sabesp, por exemplo, que inclusive foi um trade que me frustrou um pouco porque a minha entrada ela não foi errada totalmente, mas o mercado acabou andando depois. Enfim, como vocês podem ver aqui, rompimento de topo, não foi o melhor trade do mundo, mas rompimento de topo. Enfim, a maioria dos meus trades foram rompimentos. Porém,
vocês podem ver também que eu vou filtrar pela estratégia, fica mais fácil de mostrar. Vocês podem ver aqui que a grande concentração desses trades, o início deles, né, tá em março, começo de abril. Se vocês jogarem no gráfico do Ibovespa, nesse período, vocês vão ver que o Ibovespa estava fazendo um movimento corretivo, não estando em um contexto de momentum, ou seja, rompimento atrás de rompimento, renovando máxima, médias alinhadas para cima, mercado forte na tendência. O Ibovespa ainda não tinha quebrado a tendência de alta que a gente vinha vendo ele trabalhar nos últimos meses, mas ao mesmo tempo não tinha também, não estava também naquele contexto de tendência forte. Estava fazendo um pullback, o mercado fez 3 fundos na média de 50 no mês de março, ou seja, o mercado de um modo geral estava fraco. Não é aquele tipo de mercado que a gente teve em novembro do ano passado, por exemplo, que qualquer ação que você comprar vai subir. E eu fui um pouco iludido por esse contexto de mercado que a gente viveu no último semestre do ano passado, que foi o quê? Um mercado que qualquer coisa que você comprasse, literalmente, subiria. Você teria que ter feito esforço para perder dinheiro no segundo semestre do ano passado, que é justamente o oposto do que acontece normalmente e é justamente o tipo de mercado que ilude muita gente. Eu comecei a operar swing trade em ações aqui no Brasil no dia 1º de agosto do ano passado, que é justamente onde esse diário de trade começa. Então, eu comecei esse ano no mesmo ritmo. Eu via rompimento atrás de rompimento, eu fui comprando e eu acredito que todos não, mas como vocês podem ver aqui, de 13 rompimentos, apenas 2 me deram gains. O resto, todos foram losses, 2 losses parciais aqui. E aqui eu tenho o resultado percentual, que é algo do qual eu me orgulho, que é, eu já adianto, tá? No ano eu estou negativo se a gente for considerar os trades iniciados a partir de 1º de janeiro. Eu não contabilizo o meu resultado dessa forma, eu contabilizo a partir do dia que eu fecho a operação. Então, como eu fechei alguns trades do ano passado esse ano, contando o resultado desses trades iniciados no ano passado, eu não estou negativo no ano, mas os trades que eu iniciei em 2026 somados, eles me dão um resultado negativo. Porém, como vocês estão vendo aqui, um resultado negativo praticamente insignificante, ou seja, em 13 trades dos quais eu tive 15% de acerto, eu perdi somente 1,34% da minha conta. Importante dizer também que aqui eu não estou considerando custo, mas os custos são muito baixos, então isso daqui vai chegar no máximo uns 2%, certo? Como? Aqui nessa coluna fica bem explícito o como. Quando eu ganho muito. Quando eu perco pouco. Vocês podem ver aqui que um trade foi responsável por 4,63% de rentabilidade na conta. Ou seja, é sobre o capital total que você tem na sua conta. Então vamos dizer, sei lá, R$ 1.000. Você fez 4,63%, você vai ganhar 46,30 centavos, R$ 46,30, né? Não é sobre a ação. O resultado sobre a ação foi 16,41, que foi um trade em JHSF, que eu peguei no começo do ano. Vou mostrar para vocês, eu tenho aqui todas as... eu tenho print de todos os trades, só deixar a imagem carregar. Vocês podem ver aqui. A entrada foi no rompimento desse triângulo, o mercado estava forte, o JHSF tem sido uma das ações mais fortes do nosso mercado. Então, e aí é difícil até separar o quanto disso foi simplesmente sorte, por ter entrado em um papel que já vinha extremamente forte o ano passado inteiro, e o quanto disso foi, de fato, né, análise. E aqui eu já posso até colocar um segundo aprendizado também sobre isso tudo, que é, não basta somente ter análise, mas também não basta somente ter sorte. Um resultado excepcional é a soma das duas coisas.
E o que eu quero dizer com isso? A minha análise de mercado para iniciar operações de swing trade, ela é 90% baseado em encontrar as ações ou os setores mais fortes do mercado naquele momento e me posicionar buscando surfar aquela onda. Vocês podem, se alguém for me questionar sobre isso e o porquê eu tive um resultado negativo esse ano, eu não posso falar nada e foi justamente esse um dos grandes erros que eu cometi, mas a gente vai chegar lá. Voltando, o ponto central da minha análise para swing trade é encontrar as ações e os setores que estão performando melhor na bolsa e assim unir uma coisa na outra. Ou seja, não basta só você dominar os melhores padrões de candle, não adianta somente você dominar, você ter a melhor estratégia se você entra em ações ruins, certo? Que foi o grande erro que eu cometi esse ano, foi o principal. Assim como não adianta também você só encontrar os setores que estão performando melhor e entrar naquelas ações em qualquer momento. Assim como nos últimos 2 meses tem sido o caso das empresas de energia e de utilidade pública aqui na nossa bolsa, não adianta você simplesmente chegar e comprar o setor que está performando melhor agora é energia. Então eu vou chegar e comprar, sei lá, Axia em qualquer preço. Não funciona assim. Porque se o papel estiver esticado, suas chances, na verdade, elas são piores do que você imagina, porque o papel pode simplesmente corrigir e o seu risco-retorno naquele trade vai ser horroroso. Então, um resultado excelente, ele é a união dessas duas coisas. O que eu quero dizer com sorte? Você está posicionado em um setor forte para que, mesmo que você não entre na melhor ação, ela simplesmente seja levada junto com a maré e assim vai ser a sua carteira, vai ser levada junto com a maré. Você não precisa fazer necessariamente a melhor entrada no momento perfeito, na melhor ação. Simplesmente de você estar no melhor setor, muito provavelmente a sua ação já vai, um, entre aspas, assim, no português claro, se valorizar por tabela. E você precisa de uma análise justamente para você não entrar no momento errado. Não adianta nada você entrar numa ação que está esticada. Vou dar o exemplo de JHSF que já está aberto aqui. Adiantava alguma coisa entrar em JHSF nesse candle, por exemplo, que estava completamente esticado da média, a ação já tinha se valorizado, enfim, não sei quanto, mas como está perto da minha saída aqui, enfim, já teria se valorizado uns 20% desde o último fundo. Adianta alguma coisa você comprar aqui? Não. Por quê? Você basicamente está tendo um custo de oportunidade muito alto. Você comprou a ação aqui, beleza, chegou a se valorizar um pouquinho, mas passou 1 mês e meio, estava no teu preço de entrada, não adiantou nada, certo? Então você precisa unir essas duas coisas, entrar em setores fortes, em ações fortes, mas no momento correto. E isso leva ao meu... Na verdade não é um terceiro ensinamento, mas enfim, dá para colocar o ensinamento 2.1, que é... Na verdade eu não vou colocar como ensinamento, vou colocar o meu principal erro. Entrar em setups, não vou nem colocar bons, vou colocar medianos em setores fracos, certo? Se a gente entrar aqui, deixa eu só tirar da categoria de rompimentos. Se a gente vier aqui e olhar alguns setores, alguns trades, por exemplo, Movida. Movida é um trade que até semana passada eu estava bastante otimista, mas é um trade que no final ele não fez sentido nenhum. Por quê? Se a gente for olhar, graficamente Movida até fazia algum sentido. Tinha feito um triângulo, fez um rompimento, médias alinhadas. Volume está aqui simplesmente por observação, mas volume não é um critério de filtragem nas minhas operações, mas caso vocês olhem, volume acima da média, volume dos candles de compra maior do que dos candles de venda. A ação já vinha numa tendência de alta, ela tinha força relativa acima da média de 21, que isso sim é uma filtragem dentro do meu sistema. Porém, se você for olhar o ICON, que é o índice de consumo da nossa bolsa, que é o índice ao qual Movida pertence, o setor estava horrível, certo? Enquanto o Ibov chegou a renovar a máxima de fevereiro, o setor não chegou nem perto
de lá. Força relativa, perdendo para o Ibovespa o ano inteiro. Uh, Perdendo a média de 50, beleza, Movida estava acima da média de 10, mas o setor, de um modo geral, está fraquíssimo, está horroroso, um dos piores da bolsa no momento. Ou seja, faz sentido o teu melhor setup do mundo em Movida, se as ações que são relacionadas a consumo estão tendo uma performance horrorosa? Não, não adianta. E é exatamente por isso que não adiantou nada eu ter um bom setup, eu ter volume ao meu favor, eu ter força relativa em uma ação isolada, e mesmo assim eu fui estopado, porque o setor tá horrível. SLCE, que é uma ação que eu admito, entrei por um pouco de viés com commodities. Já comentei diversas vezes em vários vídeos aqui no canal sobre commodities. Então, enfim, ter uma ação que estava dando um contexto minimamente decente para me expor a isso já foi o suficiente para eu tomar uma decisão ruim. Então vocês podem ver aqui, papel completamente lateral. Tá certo que rompeu essa lateralidade menor, mas ainda tinha esse topo maior para ser rompido, mas ainda assim, completamente lateral. Veio de um movimento esticado desde setembro do ano passado. E aí aqui, se a gente for olhar, e aqui ainda entra um fator de azar, que quando as coisas, enfim, quando você não está no seu melhor momento psicológico, ou quando você já está, vamos dizer assim, fazendo um trabalho meio desleixado, tudo que pode dar errado, vai dar errado. Então vocês podem ver aqui, esse candle branco onde está essa seta foi a minha entrada. Era a máxima do dia, eu acho que exatamente, a próxima print aqui é o gráfico diário, estava fechando 1, 2, 3 de compra, ancorado na 20, até justo para fazer uma entrada, mas foi literalmente eu entrar, o mercado devolveu metade do movimento do dia. E aí, basicamente, o diário virou esse candle horroroso. Que se eu visse esse candle do diário fechado, eu jamais entraria nesse trade. Mas aí eu vou culpar o mercado e falar que, não, dei azar? Não. Primeiro, eu tinha viés para entrar nesse trade, como eu acabei de falar, viés por commodities agrícolas, mas a ação em si não tinha um bom contexto de entrada. O mínimo que eu deveria ter esperado aqui seria o rompimento dessa máxima histórica. O IMAT, que é um índice de materiais básicos, não estava performando bem no momento. Mais uma vez, vocês podem ver aqui a entrada, 2 de abril. Se você jogar o gráfico do Ibov no dia 2 de abril, ok, o Ibovespa já tinha saído de uma lateralidade, já estava alinhando as médias para cima, o que não é de todo ruim, mas ainda assim, o Ibovespa, por exemplo, não tinha rompendo máxima e estava no movimento lateral. A gente tinha visto, 2 dias de força, que foi o dia 23 de março e o dia 31 de março, mas depois disso era um movimento fraco. E só um minuto que eu estou olhando o gráfico do IMAT aqui para passar a informação correta. O IMAT estava com médias alinhadas para queda, ou seja, uma tendência de queda e eu fazendo uma compra numa ação daquele setor. O IMAT já vinha performando abaixo do Ibovespa desde o começo de janeiro, ou seja, mais uma vez, comprei uma ação ruim, porque o contexto já era ruim, e um setor horroroso. Não tem como isso dar certo, entendem? Vou dar um outro exemplo agora de um outro erro. Vou anotar aqui. Segundo, acabei de perceber que eu escrevi errado. Ensinamento. Vamos lá. Terceiro ensinamento. Desistir rápido demais quando um cenário não se concretiza rápido ou da forma que eu imaginei. E Sabesp é um exemplo perfeito disso. Primeiro disclaimer sobre Sabesp. Sabesp não foi um trade, na minha convicção, olhando agora, não foi o melhor trade que eu poderia fazer, porque eu entro em rompimentos quando eu tenho uma estrutura muito bem formada, seja de triângulo simétrico, triângulo ascendente, retângulo, ou um cup and handle. Enfim, um dos traders que eu já
que eu gosto bastante de ouvir e de estudar é o Mark Minervini, e ele opera basicamente o VCP, que é Volatility Contraction Pattern, que é basicamente o Cup and Handle. E aqui Sabesp, como vocês podem ver, é basicamente um rompimento de pivô. Daria para forçar muito e dizer que a gente tem um Cup and Handle aqui, mas como eu falei, forçar demais. Então, Sabesp, primeiro disclaimer eu não julgo que foi uma entrada muito boa, mas a gente tinha uma ação forte. Sabesp basicamente está numa tendência de alta absurda já há vários e vários meses, e a gente tinha um setor forte, que é o setor de utilidades, que já vinha performando muito bem, enfim, durante todo esse período de conflito lá no Oriente Médio. Então eu tinha os ventos soprando a meu favor de qualquer forma. Porém, como vocês podem ver, eu entrei em um dia, o mercado já demonstrou fraqueza no fechamento. Essas entradas elas foram feitas na última hora do dia. Então, às vezes, nos últimos 15 minutos, o mercado basicamente vira ou acelera muito. Nesse caso aqui, virou um pouco contra. O segundo dia de trade, o mercado caiu. E no terceiro, o mercado abriu me guepando para baixo, porque meu stop estava basicamente na mínima desse candle que eu entrei. E esse terceiro dia de trade aqui, o mercado abriu abaixo do meu stop. Eu zerei o meu trade com um stop maior do que o planejado, porque, beleza, olhando o candle fechado aqui, o mercado devolveu, eu teria terminado o dia até um pouco positivo se eu não tivesse zerado. Porém, da mesma forma que o mercado voltou, eu poderia ter perdido a média de 20, continuado caindo, e eu teria tomado um stop que foi uma vez e meia maior do que o planejado. Poderia ter virado um stop, enfim, 3, 4 vezes maior. E obviamente eu não estava disposto a isso. Porém, esse dia foi um gatilho de compra também. Se a gente for pensar, é um gatilho 1000 vezes melhor do que esse que eu entrei. Por quê? Agora eu tinha a média de 20 ancorando, eu tinha um candle de força fazendo um rompimento e um pullback. Que basicamente o mercado rompeu, fez um pullback e voltou para cima desse topo. Era uma reentrada, eu podia ter reentrado nesse dia. E o que eu fiz? Absolutamente nada. Fui estopado, tive a ordem de stop pulada. Então, não quero mais saber desse papel. Enquanto se eu tivesse continuado olhando para ele, eu teria feito uma reentrada e estaria sendo uma das melhores entradas que eu teria feito no ano. Como vocês podem ver aqui, Sabesp basicamente disparou nas semanas seguintes. Então esse é um outro aprendizado relevante e algo que eu já reparei que eu faço recorrentemente, principalmente em operações de day trade. Às vezes, enfim, eu tomo a famosa violinada e simplesmente paro de olhar para o gráfico e o mercado dá continuidade no movimento, enquanto eu poderia ter simplesmente reentrado. Quarto ensinamento. E esse daqui é o ensinamento mais importante, junto com esse segundo ensinamento aqui. Vou deixar grifado, inclusive. Que é o seguinte. Não, vou até destacar aqui, nunca, jamais deixar que um trade vencedor, entre aspas, muito vencedor, vire um trade negativo. E esse erro aqui, ele me custou uma performance positiva nesses trades que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Armac. Acabei de perceber que eu tenho mais um exemplo para mostrar sobre Sabesp, que eu não coloquei a print aqui, então infelizmente eu vou ficar devendo para vocês. Mas olhem essa entrada de Unifique, abram um gráfico de Unifique e vejam o que aconteceu depois. Também me deu uma reentrada, eu acabei não entrando porque o stop ficou caro, mas foi exatamente o mesmo exemplo de Sabesp. O movimento não saiu como eu esperava no primeiro momento, desisti do trade, perdi uma oportunidade de reentrar. Mas enfim, voltando. Armac. Esse trade foi simplesmente um dos melhores que eu iniciei no ano. Foi um dos maiores lucros, abertos que eu tive no ano, que simplesmente virou um trade 0 a 0. A minha saída,
a minha regra de saída até o momento, ela era basicamente quando o mercado fechar abaixo da média exponencial de 20 e romper a mínima. Então eu estava entrando nos trades sem ter, ainda entro nos trades sem ter um alvo. Eu vou entrar, vou conduzir aquele trade e quando o mercado fechar abaixo da média de 20 e romper a mínima daquele candle, eu vou zerar. Porém, aqui a gente tem um exemplo muito negativo de não fazer parcial e de não estar atento ao comportamento do preço de uma ação, principalmente quando ela estica o movimento. Então vocês podem ver aqui que eu tenho um alvo de Fibonacci traçado. Vocês podem ver que a Armac, diversas não, né? Mas 2 dias, fez um movimento completamente esticado. Tanto esse dia aqui, que deixou um candle de força gigantesco longe da média, quanto esse outro dia aqui, que o mercado fez 4 dias de contração de volatilidade e de repente, longe da média, fez um candle de força gigantesco. Isso basicamente é um candle de exaustão. Nessa print aqui eu não tenho a média de 10, mas eu fiz um estudo depois de pegar esses exemplos usando a média de 10, que basicamente quando você tem um candle de contração de volatilidade, ou seja, um candle pequeno como esse candle cinza aqui, longe da média de 10 e no dia seguinte o mercado faz um candle gigantesco desse, muitas das vezes o mercado vai fazer uma correção depois disso, isso daqui é um candle de exaustão. Ou seja, uma boa prática seria, por exemplo, isso daqui não é uma regra, tá? Você não precisa necessariamente adotar isso na sua estratégia, mas, por exemplo, o que eu teria feito se isso acontecesse hoje? Eu traria o meu stop para a mínima desse candle. Se o mercado quiser continuar com o momentum e rompendo máxima atrás de máxima, excelente. Estou dentro do trade, vou continuar tendo esse lucro. Mas se o mercado estiver marcando o topo e for cair a partir daquele momento, eu saio sem devolver grande parte do meu lucro, certo? Que foi basicamente o que aconteceu aqui. Esse trade chegou a me dar, se eu não me engano, 30%, 40% e simplesmente terminou praticamente no 0 a 0, porque em 2 dias devolveu tudo. Quando? Quando a guerra no Oriente Médio começou. E essa primeira semana de março ela foi tenebrosa, porque eu tinha diversos trades andando ao meu favor. Alguns trades eu tinha iniciado na semana anterior, então estavam começando a andar e simplesmente tudo virou contra mim. Muitos trades vencedores viraram trades perdedores. Esse trade virou um trade no 0 a 0 e, se eu não me engano, outro trade que eu tinha aberto que salvou isso foi JHSF. Exatamente, que eu zerei na primeira semana de março. Então já me trouxe aprendizado. Não deixa com que um trade que tem um lucro relevante aberto vire um trade no 0 a 0. Se eu tivesse zerado esse trade que fosse na mínima desse candle, que fosse desse alvo, boa parte do resultado negativo que eu tenho no ano teria sido coberto. Enfim, no final das contas, é só algo que pode servir de aprendizado, porque o plano que eu tinha para esse trade eu cumpri 100%, mesmo que seja extremamente desconfortável você devolver um lucro gigantesco desse. Eu segui meu plano e no final é isso que importa, aprendi e não é um erro que eu vou cometer daqui para frente. E agora, o quinto e último ensinamento, que é: não deixe de se proteger quando você tiver a oportunidade. Isso daqui é um aprendizado que ele é substancialmente subjetivo, e já vou explicar para vocês o porquê, que é o seguinte: como eu falei, essa primeira semana de março, como vocês podem ver aqui nessa coluna de a data de término dos trades, vocês podem ver que eu tive JHSF, Cury, Estapar, Hidrovias, que foi um trade que eu entrei né, no intuito de ser um swing trade. Eu acabei sendo estopado no mesmo dia. Mesmo exemplo, trade horroroso. Vocês podem ver que o Ibovespa se valorizou todo esse período que esse print cobre, mas Hidrovias ficou completamente lateral, ou seja, estava na minha cara que era um trade ruim e mesmo assim eu quis fazer. Então, e fui estopado no mesmo dia. Vocês podem ver o mercado na mesma força que ele foi, ele voltou. Mesma coisa, setor fraco. Isso daqui provavelmente foi só pessoas cobrindo short.
enfim. Mas vocês podem ver aqui que nessa primeira semana de março eu tive 4 trades zerados. E na semana anterior, ou seja, na sexta-feira, a última sexta-feira de fevereiro, eu tive uma falta de atenção e de atitude que me custou todos esses trades. Por quê? Naquela sexta-feira, e eu provavelmente não vou esquecer disso por um bom tempo, a gente teve dado de inflação dos Estados Unidos, se eu não me engano foi PPI, índice de inflação ao produtor, que ele veio ruim, ou seja, a inflação havia aumentado para os produtores, mas o mercado não se comportou como se uh, um dado de inflação tivesse vindo ruim. Ou seja, eu lembro de ver os títulos de juros caindo, título de 2 anos caindo, ou seja, as pessoas compraram juros, que não compraram títulos, perdão, que não fazia o menor sentido, afinal de contas, se você tem inflação aumentando, o que você vai precificar? Juros subindo. O mercado basicamente não tinha reagido também a aquele dado, e a gente já estava tendo rumores de um ataque ao Irã, e o petróleo fechou em alta relevante naquela sexta-feira. Estou olhando aqui nesse momento, naquele dia o petróleo subiu 4%, sem que a gente tivesse nenhuma notícia relevante para fazer o petróleo subir 4%. Dados os rumores, foi assim, foi o mercado fechar e veio o estalo na minha mente. Os Estados Unidos vai atacar o Irã, provavelmente nesse final de semana. No sábado eu acordei com a notícia de que os Estados Unidos tinha de fato atacado o Irã. E se a gente for olhar o Ibovespa, a gente estava trabalhando em máximas históricas, com o mercado já demonstrando sinais de exaustão. Se vocês forem olhar o mês de fevereiro inteiro, o Ibovespa subiu, mas subiu fraco. Candles de compra pequenos, muitos candles vendedores aparecendo e candles com muita sombra. Isso basicamente é um movimento de exaustão. O mercado continua subindo, mas sobe de forma fraca. Se vocês jogarem isso num gráfico intraday, vocês vão ver falhas de rompimento o tempo inteiro, que é basicamente o mercado ainda em tendência, mas em uma tendência fraca. Ou seja, todos os sinais gritando compre put, compre put, compre put. E eu não comprei. Se eu tivesse comprado put naquela sexta-feira, todo o prejuízo que eu tomei ou o resultado que eu deixei na mesa naquela semana teria sido coberto e eu teria feito um resultado maior ainda com a queda do Ibovespa naquela semana. E eu tive justamente essa oportunidade de fazer essa compra de put e não fiz. Por quê? Eu pensei, não está dentro do plano. Mas o meu objetivo aqui é operar ações e não operar opções. Mas e se eu errar? Eu vou ter um prejuízo que eu vou mostrar a planilha no final do vídeo, mas eu tenho um gráfico que é um histograma que mostra lá o percentual de cada trade. Então, e obviamente como uma opção ela vale centavos, enfim, se uma opção vale 10 centavos e ela cai 5 centavos, você tomou um prejuízo de 50%. Então, lá no gráfico de lucro prejuízo vai ficar um prejuízo gigantesco. Não quero isso aparecendo, ou seja, puramente perfeccionismo. E qual foi a lógica que eu usei para justificar esse meu medo e essa minha falta de ação? Ok, se segunda-feira de fato o mercado abrir um caos e todas as posições virarem contra mim, eu vou sair basicamente no 0 a 0, porque o lucro em aberto que eu tinha de JHSF cobriria o prejuízo das operações que eu tinha aberto, nesse caso Curi e Estapar, e Armac também estava aberto no momento, e o 0 a 0 de Armac, eu também estava convencido que Armac não voltaria tudo em 2 dias. Então eu pensei, se eu não comprar essa put, pelo menos eu termino no 0 a 0. Ou seja, eu estive disposto a abrir mão de todo aquele lucro que eu estava vendo aberto. No final de fevereiro eu estava batendo 60% de rentabilidade desde 1º de agosto. E eu tive disposto a abrir mão de praticamente uns 30% desse retorno, justamente só para não comprar a put de BOVA.
mesmo que fosse algo mais subjetivo. Sendo que no final, pouco importa se eu tomaria um prejuízo de 50% em um trade que fosse só 5 centavos. A assimetria era muito grande, e mesmo que fosse subjetivo, se me custasse algo, ou seja, se eu tivesse errado e o mercado subisse, o prejuízo seria minúsculo. Assim como tem um trade aqui que é uma put de Petrobras, que basicamente foi no 0 a 0. Ou seja, eu tive a oportunidade, eu tive a leitura e eu tive o pensamento de gerenciamento de risco para me proteger de uma forma impecável, mas eu não me mexi. E isso me custou basicamente o resultado do ano, até agora. E ficou o aprendizado justamente por isso. Eu fiz depois um trade em Petrobras, que acabou não dando certo também, mas meu resultado foi menos 0,1% da conta, que é absolutamente nada. Basicamente, Petrobras tinha alcançado o terceiro alvo de Fibonacci, estava esticado, estava falhando o rompimento de topo. Se eu não me engano também, o petróleo estava falhando o rompimento, a gente estava tendo conversas de cessar fogo. Falei, pô, provavelmente Petrobras vai corrigir. No final, não corrigiu o quanto eu esperava. O trade acabou voltando, zerei no 0 a 0, tudo bem. Mas, enfim, esse é o quinto ensinamento. Se você tiver a oportunidade de se proteger, que está muito ligado também com esse quarto, que é não deixar um trade vencedor virar um trade perdedor. Então, às vezes, você tem todos os indícios de que o mercado vai cair no dia seguinte, mas você quer sustentar a posição, você não quer fazer parcial, você não quer zerar. Eu aprendi que você tem um custo de oportunidade gigantesco em não se mexer, em não tomar essa atitude. E é algo que eu não pretendo repetir daqui pra frente. Então, só para fechar, os ensinamentos são: não comprar rompimentos com o mercado corrigindo. Nesse momento aqui você quer comprar pullbacks. Vou colocar aqui, compre pullbacks. Então, às vezes o mercado está fazendo um pullback na 50. Se você tem uma ação fazendo um pullback na 20, aquela ação já está mais forte do que o mercado. Às vezes faz sentido você comprar aquele pullback. Às vezes o mercado voltou para baixo de um topo anterior rompido e uma ação está retestando aquele topo. Às vezes faz sentido você comprar um pullback naquela ação. Segundo ensinamento, não basta somente ter análise. Você precisa também analisar o contexto do mercado, se posicionar a favor de um setor que esteja forte, que é a tal da sorte. Você precisa estar posicionado a favor da maré. Você não vai conseguir remar contra ela. Talvez você consiga em um momento ou outro, mas não é o que vai te sustentar no longo prazo. Por exemplo, ano passado, trade de prata. Vou colocar, deixa eu tirar a data de início aqui que ele vai aparecer. Trade de prata. Esse trade na prata foi o maior trade e o melhor trade que eu já fiz até hoje na minha vida. E ele basicamente me rendeu sozinho 25% da minha conta. Por quê? Simplesmente pelo fato de eu ter me posicionado a favor da maré. Não foi nenhum trade mirabolante, não foi nenhuma leitura gráfica impecável, eu simplesmente estava a favor da maré. Metais estavam performando bem, prata tinha acabado de fazer um rompimento, estava fazendo um reteste do topo, entrei e carreguei. Foi excelente o trade. Simplesmente porque eu estava a favor da maré. Certo? Terceiro ensinamento: desistir rápido demais quando um cenário não se concretiza rápido. Isso daqui é puramente ego e vaidade. O mercado não caminhou como eu queria ou como eu esperava. Que se dane então esse trade, vou partir para outro. Não, o mercado não tem obrigação nenhuma de agir como eu imaginei, de agir como eu quero. O mercado não está aqui para me agradar de forma alguma. Quarto ensinamento: nunca deixar que um trade vencedor vire um trade negativo. Faça parcial, proteja seu trade, tenha um alvo definido. Se você opera assim como eu, sem ter um alvo definido, tenha regras, enfim, para você tirar uma parcial, tenha regras para você proteger o seu trade de uma forma mais agressiva, quando o mercado começa a negociar de uma forma muito agressiva. Quinto ensinamento: não deixe de se proteger quando você tiver oportunidade, seja fazer um hedge, comprar put de alguma ação que você esteja comprado, fazer parcial nas suas ações, nos seus trades, zerar o seu trade quando o mercado fica muito eufórico, então, enfim, shortar alguma ação que acaba sendo
um pouco mais complexo do que simplesmente comprar, mas enfim, uh, se você tiver a oportunidade de se proteger, se proteja, certo? Então, para finalizar, vou mostrar o resultado para vocês dos trades iniciados esse ano. É basicamente menos 3,63% da conta, que, sendo muito honesto com vocês, para uma taxa de acerto de 16% e 18 trades, isso daqui está excelente. Como eu mostrei para vocês, um trade só esse ano me retornou 4,5% da minha conta, então é complicado querer operar com esse pensamento de só um trade eu recupero, mas é provável que isso aconteça a partir do momento que eu pegar uma boa sequência de trades ou um trade realmente bom, esse prejuízo já seja recuperado. Se desconsiderar aqui o começo desse ano e voltar desde o início, eu tenho 36% de acerto e um resultado de 38%, que já foi bem melhor, né? Mas enfim, aqui está minha planilha, onde eu registro preço a preço, né, das entradas. A rentabilidade aqui ela vai estar um pouquinho diferente, porque aqui eu considero o custo, mais 33%. Aqui é o resultado sempre fechado, eu não considero o resultado aberto, então aqui são basicamente o resultado dos trades que eu de fato iniciei e fechei. No momento 33,13%, cheguei a ter 43% de retorno desde 1º de agosto de 2025 ali em janeiro desse ano. Aqui está o gráfico que eu falei, né, do retorno de cada trade. Esse trade gigantesco aqui é o trade da prata, que foi 76%. E aqui vocês podem ver, fica bem mais claro aquilo que eu falei. Quando eu ganho muito. Quando eu perco o mínimo possível. Vocês podem ver aqui que tem trade negativo, que é praticamente 0 a 0. Então, mesmo que eu esteja em uma sequência horrorosa, não é algo que me dá uma pressão emocional gigantesca, porque eu sei que quando o mercado voltar a trabalhar ao meu favor, quando eu me encaixar novamente no mercado, melhor dizendo, todo aquele período vai ser recuperado e está tudo bem. Aqui a performance mês a mês, vocês podem ver aí. E aqui o resultado de 2025, fechei o ano com 23%. E só para deixar também uma última observação importante sobre o comportamento do mercado nesse ano, que não é também tentando justificar as minhas ações, tá? Mas a nossa bolsa ela teve um comportamento que foi, pelo menos para mim, um pouco complexo de se operar, que foi o seguinte: se vocês pegarem o gráfico de todas as ações aí, ou das principais ações, vocês vão ver que o mercado começou em novembro do ano passado a comprar muito ações de as próprias elétricas e ações de mineração e de commodities de modo geral. Então, Gerdau, Vale, Petrobras, Prio, as elétricas, ações de utilidade como Sabesp. E desde então, elas basicamente subiram reto, não fizeram um pullback na média de 20 sequer. E todas as outras ações que subiram na euforia que a gente teve no final do ano passado pararam de subir quando a gente começou a ter sinais de fraqueza esse ano. Então, se você não tivesse comprado essas ações que subiram reto no final do ano passado, você não teria como comprar esse ano. E se você comprou qualquer uma das outras ações de outros setores, você tomou prejuízo porque elas pararam de andar, que foi basicamente o que aconteceu comigo, certo? Então, uma análise sobre contexto de mercado, que fica só como observação. E para finalizar, eu deixo essa imagem que eu deixo colada aqui em todos os meus diários de trade para eu sempre ter consciência disso, que é: não adianta querer resultado se você não tem o conhecimento. E o conhecimento ele vai vir antes do resultado. E ele vem muitas vezes de uma forma muito mais acelerada do que o resultado. Então, o resultado, a curva, né, aqui vamos botar assim, de quantidade de conhecimento que você tem ao longo do tempo, ela funciona como uma função logarítmica. Então, no começo, você não sabe nada. Então, você aprende muito, muito rápido. Ao longo do tempo,
você já vai acumulando algum conhecimento, você continua aprendendo, mas em quantidade de conhecimento você vai aprendendo mais devagar. Porque de modo geral você começa a masterizar aquela área. Então, de fato, o seu aprendizado ele vai ficando mais específico. Porém, seus resultados não acontecem na mesma velocidade, é uma curva exponencial. Ou seja, você começa quando você não tem conhecimento nenhum, obviamente você não vai ter nenhum resultado. Conforme você vai acumulando conhecimento, seu resultado vai aparecendo aos poucos, até que em algum momento você tem tanto conhecimento acumulado, tanta experiência, já está tanto tempo fazendo a mesma coisa, seu resultado simplesmente decola. Esse gráfico me ajuda a ter consciência de que o tempo e estar vivo no mercado é o maior catalisador de sucesso que você pode ter, certo? E me ajuda a ser paciente. Então esse foi o vídeo, foi um vídeo bem grande, mas acho que um vídeo com muito conhecimento para vocês, um vídeo de sinceridade também, mostrando para vocês a realidade por trás de operar o mercado, sem, enfim, óbvio que a realidade de operar o mercado não é só tomar prejuízo, obviamente. Então, com certeza, muita gente, provavelmente a maioria das pessoas tiveram um resultado bom no começo desse ano, mas eu não tive, estou vindo aqui mostrar para vocês. Enfim, um vídeo sincero, um vídeo tentando passar ensinamentos para vocês, assim como eu tive muitos aprendizados nesses 3 meses. E também para estimular vocês a fazerem uma revisão dos seus trades, a anotarem os seus trades, terem um diário de trade, serem honestos consigo mesmos. Então, eu admito para mim, óbvio, no começo é ruim você admitir que você errou uma pancada de coisa, diversas coisas que deveriam ser óbvias, mas é necessário para você continuar crescendo, que é o nosso objetivo aqui no mercado. Então, foi um vídeo longo, mas eu acho que foi um vídeo bastante útil. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário, manda pro seu amigo, se inscreve no canal se você gostou. Me segue lá no Twitter, se quiser me mandar uma mensagem, vai ser um prazer conversar contigo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu.